Fala pessoal, o título da aula de hoje é esse aqui, a emergência do capitalismo, ou seja, o nosso objetivo é explicar um pouco como o capitalismo ele surgiu como sistema predominante, que é até hoje. Isso é bastante importante porque essa noção de capitalismo, ela parece um pouco difícil no primeiro momento para o aluno, mas ela é bem simples de entender se a gente conseguir compreender que isso foi feito através de um processo histórico bastante lento. Alguns historiadores acreditam que esse modelo de sociedade que a gente tem hoje, e de economia, que é baseado no lucro, na propriedade privada, ou seja, cada um é dono de uma propriedade ou de uma empresa, esse modelo do mundo que a gente vive hoje, ele teria começado a surgir lá na Idade Moderna. Vale a pena a gente prestar atenção com calma, porque como tudo em história, isso é feito de uma maneira muito lenta, né? Ou seja, não é que a sociedade mundial, mas especialmente a europeia, em determinado momento era feudal e no outro momento já era capitalista. Não é isso. Isso acontece aos poucos. Na verdade, antes de se tornar um capitalismo industrial, complexo, como é hoje, teve um período de mercantilismo que a gente vai discutir aqui hoje também. Primeiro, eu queria que você entendesse de saída o que é isso que a gente identifica como capitalismo, que tem um pouco a ver dessas ideias que eu falei, né? Ou seja, o lucro, a ideia de que é normal e é correto você ter uma propriedade para chamar só de sua, que as pessoas têm o direito de construir empresas e tentar vender mercadorias para acumular patrimônio. Todas essas noções a gente associa ao capitalismo hoje. Agora o nosso foco é entender como é que isso foi acontecendo. Então o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é que no início da Idade Moderna ganhou força uma ideia de economia que ficou conhecida como mercantilismo, que é um conjunto de práticas, né? A ideia de que era preciso acumular metais preciosos, chamado metalismo, a ideia de que as nações deveriam mais vender do que comprar, a chamada balança comercial favorável, a ideia de que era preciso buscar novos mercados. Tudo isso que se consolidou no início da Idade Moderna e é chamado de mercantilismo, ganhou força especialmente na Europa. Isso permitiu que muitos setores da burguesia, a gente vai falar isso aqui com mais detalhes já, acumulassem riquezas, né? Ou seja, acumulassem um tipo de diferenciação social distinto daquilo que era feito durante a Idade Média. Lá na Idade Média, por exemplo, no mundo antes da Idade Moderna, no mundo antes do capitalismo, a principal riqueza era a terra. Não é isso que começou a acontecer aqui. Os burgueses, os comerciantes, muitos deles até tinham terras, mas o que diferenciava era o acúmulo de riquezas, o acúmulo de metais, o acúmulo de capital, como também se diz, né? Esse acúmulo vai ser fundamental para a permanência do capitalismo. Séculos mais tarde, quando começam a surgir as primeiras indústrias na Europa, isso só foi possível porque já existia há alguns anos um grupo social, a burguesia, né, que havia acumulado riquezas durante séculos, na verdade. Bacana. Outra coisa importante a gente entender é que estava mudando um pouco a visão do mundo. Lá na Idade Média, só para vocês terem uma ideia, a usura, que é o lucro, ele era condenado pela Igreja Católica, era considerado uma exploração. No início da Idade Moderna, essa ideia ela começa a mudar um pouco, até porque está surgindo esse grupo social, a burguesia, bastante poderoso e que depende do lucro para sobreviver, né? O que acontece? Algumas teorias protestantes, como é o caso especialmente do calvinismo, passam a defender, inclusive, que a riqueza é um dos sinais da salvação. Ou seja, se você é rico, segundo a leitura do Calvino, isso é um sinal de que Deus escolheu você para ser salvo, né? E outro sinal possível também é o trabalho, ou seja, de repente você não é rico, mas você tem disposição para o trabalho, e isso te levaria para o caminho do céu, né, da salvação. Essa ideia que vem com as reformas religiosas e que tem uma penetração bastante grande na Europa e depois no resto do mundo, ajuda a gente a perceber que esse mundo tem novas ideias com relação ao lucro e com relação ao comércio, que é a base do capitalismo, né? Isso é muito importante. O conjunto dessa acumulação de capitais com essas novas ideias levou a algo que eu já tinha mencionado, mas é importante frisar aqui, o fortalecimento desse grupo social. A burguesia ela surge ainda durante a Idade Média como um grupo que não é o principal. Lá naquela sociedade medieval, o clero
ele tem um prestígio muito grande, os membros da Igreja Católica, os nobres, que têm terras e têm servos, né? E a burguesia, ela é mal vista, né? Como se fosse um grupo diferente, que inicialmente não é muito bem visto naquela sociedade. Nesse mundo moderno, né, os mundos do século XVI, XVII, esse grupo social já aparece mais forte, né, querendo reivindicar participação política, fazendo alianças com os principais reis, já tem uma atuação mais presente. Tá? Então esse fortalecimento da burguesia, ele é muito importante para entender, porque esse grupo de burgueses, eles também vão começar a incentivar intelectuais, artistas, que pensem o mundo de maneira mais próxima como a deles, que defendam o capitalismo, defendam o comércio, defendam a acumulação de riquezas. Né? Aqui parece aquele personagem lá, aquele patinho que tem um monte de riqueza e mergulha, né, nas piscinas de dinheiro. Pois é, esse grupo, a burguesia, passa a apoiar esse tipo de elaboração, esse tipo de ideia, que é bastante distinto. Eu quero que vocês observem isso, é bastante diferente da mentalidade medieval ou do que havia na história do mundo até então. Outro ponto muito importante é que a burguesia organizada, ela gera novas formas de trabalho. Por exemplo, a chamada manufatura. Manufatura é algo como fazer à mão, ou seja, transformar a matéria-prima que é, digamos assim, primária, né, como a gente diz muito em geografia, ela é do setor primário, ela é retirada direto da natureza, transformar em alguma outra coisa para venda. Tá? Essas manufaturas que começam a ser organizadas pela burguesia, sobretudo na Europa, a partir das matérias-primas tiradas nas colônias, elas têm um valor agregado maior. O que eu quero dizer com isso? Elas têm um valor de venda muito mais alto do que a simples, por exemplo, a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar gerava outros produtos, sei lá, como a cachaça, o melado, né? A cana, ela tinha um valor menor do que esses produtos finais. A burguesia entendeu isso muito cedo e passou a desenvolver outros produtos a partir das matérias-primas, aumentando ainda mais isso que a gente falou sobre a acumulação de riquezas, né, e o fortalecimento desse grupo social. Como a gente vai ver em outros momentos, e você também pode pesquisar se você quiser na internet, essas condições, esse fortalecimento da burguesia, esse conjunto de práticas, essa mudança de mentalidade, todos esses fatores eles foram muito importantes para no século XVIII ter o crescimento da indústria, que foi uma nova forma, uma nova etapa desse capitalismo, e aí sim tem marcas extremamente profundas na história mundial. De qualquer maneira, é muito importante que a gente utilize da história como uma forma de reflexão para entender por que o mundo de hoje é dessa forma. Para encerrar, eu queria te convidar para uma reflexão. A gente está vendo aqui um pouco a história dessas ideias, né? Essas ideias capitalistas que dominam o mundo de hoje, elas não são naturais, né? Elas são fruto de um processo histórico e que já foi muito questionado por vários pensadores. Eu queria que você procurasse estabelecer a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que o capitalismo, essa maneira que a gente vive, ela é uma boa forma de se viver ou não? Procure saber quem é que questionou esse sistema e por quê, e se esses questionamentos deram certo ou não. Tá certo? Eu acho que vale a pena a reflexão e é mais uma oportunidade que você vai ter de debate com seus colegas que se interessam por história. Tá bem? Até uma próxima.